Boa noite a todos. Quero dar boas-vindas a todos os nossos convidados para este nosso terceiro Spotlight que estamos fazendo nessa fase de Covid. Sou Carla Belangeiro, sócia da KPMG, co-chair do WCD Brasil, ao lado de Mariane Coutinho, Inês Souza e Leila Lória. Antes de iniciarmos o evento, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da WCD para o nosso palestrante, Frederico Trajano, e para os nossos convidados que temos hoje, alguns ainda não conhecem o nosso trabalho. A WCD é uma fundação global, sem fins lucrativos, presente em mais de 40 países, que atua no fomento da diversidade em conselhos. Aqui no Brasil, estamos presentes há mais de 10 anos e contamos com uma base de 200 associadas, boa parte delas estão aqui neste webcast. A grande maioria já atua em conselhos e as que ainda não atuam são executivas C-levels prontas para assumir uma posição. O nosso papel é fazer a ponte entre essas mulheres e as oportunidades e stakeholders, uma vez que ainda este processo acontece muito por indicação. Por isso, aproveito a oportunidade para convidar tanto o Frederico como os demais convidados a se engajarem conosco nessa causa. Nossa base de associados está à disposição de vocês. Quando tiverem alguma oportunidade nos boards de suas empresas, por favor, façam uso dessa base, dessa plataforma. A Mayra é gerente da WCD aqui no Brasil. Ela vai encaminhar a vocês por e-mail o nosso book para que todos possam conhecer um pouco mais desse pipeline e também poder ajudar nesse processo de indicação. De qualquer forma, vocês podem procurar qualquer uma de nós, co-chairs, se precisarem de algum apoio ou algum detalhe mais importante. Bem, agora para a gente ser pontual com a nossa agenda, eu vou passar a palavra para o Daniel Mota, sócio da BMI, parceiro e grande apoiador do WCD, além de moderador desse evento. Lembrando, nós iniciamos a 4ª edição do programa de mentoria. Saiu a matéria no Estadão no último sábado, Mariane Coutinho fez um artigo onde ela fala da importância desse programa de mentoria e como ele é diferenciado com os nossos apoiadores e parceiros para o mercado, colocando as nossas mentoradas em posição de destaque nos conselhos em que atuam. Um bom evento a todas e todos. Obrigado, Carla, pela abertura. Bom, boa noite. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui na nossa terceira edição aqui do Spotlight, com uma presença tão bacana do Frederico Trajano, Fred, como ele gosta de ser chamado, que aceitou o nosso gentil convite, e também com a Inês, nossa co-chair aqui na WCD, também membro do Conselho de Administração do Magalu, que inclusive fez esta ponte com o próprio Fred. Fred, boa noite. Eu, gostaria aqui de te dar as boas-vindas e te passar a palavra para uma mensagem inicial aqui antes da gente começar o nosso diálogo. Boa noite, Daniel, Inês, Carla, Leila, todos aí vocês que estão aqui hoje para me ouvir. Muito obrigado aí, é um prazer enorme. Como eu falei com vocês semana passada, a gente fez um aquecimento. É muito difícil, quase impossível falar não para a Inês, Então, a conselheira querida do Magalu, que, por sinal, é um conselho repleto de mulheres maravilhosas, super contributivas, enfim, que facilitam tanto a minha vida lá na gestão, com trocas ricas e... Enfim, eu sempre tive ao lado de mulheres maravilhosas, Minha tia, que fundou o Magazine, minha mãe, que dispensa comentários e apresentações, e ela, por si, cercou o nosso conselho de pessoas fantásticas, mulheres, homens também, mas mulheres especialmente. Então, quando a Inês me convidou, acho que é impossível falar não, Acho que tomaria um puxão de orelha da Luísa e da própria Inês, da Betânia, tem a Vicky aqui, que também ajudou tanta gente aí no processo sucessório. Enfim, muitas mulheres fantásticas aí
ao meu lado, me ajudando aí a tomar decisões que, enfim, tem feito o Magazine chegar onde chegou, não é à toa, né? E boa parte disso eu falo que o Magalu tem alma feminina, né? Embora seja atualmente liderada por um homem, é uma empresa com alma feminina e eu faço questão que ela continue dessa maneira. E vai ser um prazer compartilhar um pouco aí da nossa experiência, né? E o tema que a Inês escolheu para a gente discutir aqui hoje. Muito obrigado, Fred. Inês, boa noite também. Suas palavras iniciais aqui de boas-vindas. Boa noite. Queria agradecer muito ao Fred ter disponibilizado o tempo para vir conversar aqui com a gente, né, compartilhar essa experiência, né, que tem sido muito rica no Magazine, né? Eu tenho o prazer de ter acompanhado a história dessa companhia há quase 20 anos. Sou conselheira há 10 anos lá, então passei por muitas e muitas etapas, processo sucessório, abertura de capital, follow-on, dificuldades, sabe? Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, né? E o processo sucessório, eu sei o trabalho, o belíssimo trabalho que a Vicky fez lá, eu sempre reconheço isso, né? E comento isso até com a Luiz Helena, que foi uma coisa assim, extraordinária. Então, eu acho que a gente compartilhar com vocês a questão da crise, a manutenção da identidade corporativa, da cultura da empresa, os desafios da transformação digital e da retomada, eu achei que isso seria muito rico, especialmente nesse momento de crise. Então, muito obrigada aí pela presença de vocês todos, especial ao Fred e ao Daniel aí por ser nosso moderador aqui, e as minhas coxinhas, pelo apoio. Obrigado, Inês. Bom, o prazer é nosso, né? Essa ponte de que você fez aqui com o Fred. Falou em Fred Trajano, a gente já lembra de transformação digital, né? Uma das grandes transformações bem-sucedidas do Brasil dos últimos anos. E hoje a gente, inclusive, expandiu um pouco o tema para a gente ouvir o Fred falando não só sobre este tema, mas também de uma agenda mais próxima, né? Uma agenda mais recente, que é a liderança do Magalu no meio desta pandemia. Também não tem sido algo trivial e o Fred conversou bastante com a gente para a gente se preparar para esse bate-papo com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Antes da gente começar esse diálogo com o Fred, deixa eu relembrar aqui como funciona a série Spotlight, que foi criada exclusivamente para a WCD. A série ela tem um painel, né, sempre com um convidado de destaque. O nosso convidado desta noite é o Frederico Trajano. Nós teremos esse diálogo com ele em apoio com uma membro da WCD. Neste caso, teremos a própria Inês fazendo este papel. Eu cumprirei o papel de moderador. Depois que a gente concluir o painel com o Fred se despede da gente e nós continuaremos em debate em salas concomitantes, refinando e decantando algumas das provocações que o Fred nos trouxe com o apoio da Inês. Cada sala elege uma temática relevante, né, uma temática de destaque que foi trazida neste contexto e a gente se reencontra em plenária para um fechamento da noite de hoje. Tá? Então, teoricamente, nós continuaremos aqui até às 20 horas. Né? Então, é um tempo suficiente, um tempo de qualidade, para que a gente possa não só usufruir da presença do Fred e da Inês, mas também ter um espaço de troca entre vocês. Ainda mais nesse momento de isolamento social. Que prazer, né? Reencontrar pessoas queridas e amigas e pessoas que a gente admira e poder trocar uma série de conhecimentos inspirados pelo painel inicial. Fred, então, começando o nosso bate-papo, né? A primeira pergunta que eu gostaria de trazer é o Magalu, né, como todas as demais empresas no Brasil, e a gente pode dizer até na arena global, tem enfrentado uma das maiores crises da nossa era contemporânea. Né? Uma crise tão aguda, né, que certamente estava fora das matrizes de riscos da maior parte das empresas, imagino eu, também fora da matriz de riscos do próprio Magalu, uma crise dessa proporção. Né? Como tem sido a jornada, se você puder contar para nós esse filme, né? Quer dizer, desde o início, um pouco hesitante, inclusive, como tem sido essa jornada até aqui, né? Meados de junho, né? De 2020, já são quase 3 meses, né, Fred, nessa toada. Vamos começar com essa primeira provocação. Vamos lá. Bom, Daniel, acho que
acho que foram várias fases, né? Eu diria 3 fases distintas que eu vivi, né? Acho que o início, um momento muito tenso, muito pesado, né? Para mim, para o meu time, para o conselho também, acho que da companhia. Talvez o conselho até amortecendo um pouco o peso das minhas costas, porque de fato, né, tô há 5 anos como CEO, já tenho alguma experiência, 20 anos de grupo, então não é que eu não passei por outras crises, né? Talvez não tão severas quanto a que minha mãe e minha tia passaram nos 63 anos de história da companhia, mas de fato uma crise que desde o começo eu levei com muita seriedade, com um componente adicional que gerava uma complexidade enorme para as minhas decisões e dos meus times, dos meus colegas, que era a questão da saúde, né, das pessoas, né? Eu poderia, dependendo da minha decisão, colocar pessoas em risco, a vida das pessoas em risco. Tanto os meus funcionários, são 35 mil, quanto os meus clientes, são milhões de clientes, né? E a gente estuda para muita coisa. Eu sou um cara curioso, estudioso, tento me aprofundar. Tenho muita experiência no nosso segmento, mas na área médica eu conhecia quase nada, né? Nunca fui aquele doutor bactéria, aquele hipocondríaco. Nunca tive a menor interesse por situações de epidemias, né? Nunca teve nem no meu hobby, vamos dizer assim, ler sobre isso. Então acho que de fato, mas assim, uma coisa que eu sou muito racional, né? E sou um cara que tem bastante senso crítico, tá? Então procuro, e acho que gosto muito de ler coisas de fora, né? Eu sou um cara apaixonado por China, por exemplo, eu gosto muito de ler sobre China. Talvez até por isso, logo no começo, eu entendendo o que aconteceu lá, né? Me lembro de ter falado pela primeira vez de pandemia com o conselho em fevereiro, mas dentro de um aspecto inicialmente de ruptura de cadeia de abastecimento, tá? Mas logo depois do Carnaval, né, acho que logo na segunda semana de março, eu já lendo o que estava acontecendo, principalmente, né, a situação da Itália, que já era clara, embora já tinha muito negacionismo já nessa época, até hoje, tá? O Brasil vai chegar aí passou de 50 mil mortos, deve chegar em um mês a 80 mil mortos, e até hoje existe ainda muito negacionismo. E eu não faço parte desse grupo, desde o começo tomei decisões muito sérias, como eu falei, sem ter todo o conhecimento. Mas, por exemplo, cancelamos um evento para 3.500 pessoas já pago logo no começo de março. Fechamos 100% das lojas antes da determinação das autoridades no dia 19 de março, né? 100%. 1.100 lojas fechadas. Eu dei férias para 20 mil pessoas logo no dia 20 de março, né? Assim, eu precisava, se eu tivesse muito por autoridade, teria que fechar 300, 400. Eu fechei 1.100. Né? Nós fechamos 1.100. E, enfim, tomamos uma série de decisões logo no começo, sem ter ainda a visibilidade, né? Hoje é muito mais fácil falar do que na época, do que poderia acontecer. Por exemplo, minha mãe se posicionou logo no começo já como presidente do conselho, mas totalmente respaldado pela diretoria de não demissão, né? Então a gente não fez... Já a gente se comprometeu durante a pandemia de não demitir ninguém. Tinha caixa, tinha uma capacidade sólida para tocar ela. E, enfim, outra decisão foi colocar todo mundo de home office e começar a trabalhar nossa organização no modelo que no digital se chama Agile, né? Que é um modelo de gestão ágil, de decisões rápidas, reuniões frequentes. E a gente se organizou, né, totalmente digitalmente. A partir do dia 20 de março todo mundo estava em home office, mais de acho que 2.000 pessoas dos escritórios e saque em home office, fora o pessoal de loja. A única equipe que trabalhou presencialmente foi o pessoal dos CDs, tá? Inclusive o foco nosso inicial era totalmente de garantir a segurança deles, a continuidade operacional dessa equipe que estava trabalhando para o e-commerce, que
representava na época 50% do nosso negócio. E a gente meio que trabalhou com 3 prioridades, Daniel. Assim, acho que numa crise como essa, você não tem aquele processo normal de decisão. Você não tem, às vezes, tem que tomar decisão sem ter aquele protocolo de decisão totalmente estabelecido, né? Sem ter todos os dados. E eu estabeleci logo desde o começo, né, referendado pelo Conselho, 3 princípios para as minhas decisões. Primeiro, segurança das pessoas. Saúde e segurança é o primeiro lugar. Então, nada podia ir de encontro com isso. Segundo é preservação, continuidade de operação da companhia e preservação dos empregos. Também achava importante socialmente a gente ter uma respaldo aqui dentro desse sentido, né? E o terceiro é a radicalização da digitalização. A gente sabia que a única maneira, eu ainda acho que a única maneira de se conciliar no momento pré-vacina, desenvolvimento econômico, no varejo especificamente, com a preservação de saúde, né, e evitar que se espalhe ainda mais a doença, é com o e-commerce, né, a digitalização do negócio. Eu acho uma solução até mágica, posso elaborar mais sobre isso, escrevi um artigo no Estadão sobre essa questão, que eu acho que o digital talvez a solução mágica para se conciliar essas duas coisas, desde o começo. E acho que o Magazine que tomou decisões certas, a família ainda contribuiu com doações, a gente foi o primeiro grupo familiar a anunciar doação, o que virou um trending topic no Twitter, por um anúncio de doação. Nunca imaginei que a gente fosse ter isso, não fizemos para ter reconhecimento, mas sim porque a gente achava necessário de olhar, né, todos os stakeholders, né, inclusive a sociedade, né, as comunidades onde a gente participa e ajudar. Eu logo no começo estava comprando respirador para hospitais, logo no começo de março, né, e aí depois virou já um projeto maior da família Trajano Garcia. Enfim, acho que olhamos todos os lados, né, uma gestão completa de todos os stakeholders. E acho que hoje, olhando para trás, na segunda fase que uma coisa começou a andar, e agora eu já estou numa fase de acelerar. E olhando para trás aqui, enfim, a empresa do ponto de vista de reconhecimento de marca, primeira ou uns top 3 em relação a marcas que se deram bem, que lidaram bem com a pandemia, né? Inclusive com essa visão de social e não só de negócio. A gente está muito reconhecido do ponto de vista de marca. As ações já voltaram, estão no all-time high. Em maio, por exemplo, mesmo com a maioria das lojas fechadas, a empresa cresceu 46% o faturamento, né? A gente conseguiu mais do que triplicar o e-commerce, que era metade do faturamento, e isso compensou as lojas físicas fechadas, que já estão reabrindo, né? E o bacana é fazer isso com muito, muito cuidado, né? Tivemos casos infectados, internados. Infelizmente, eu tive uma funcionária que faleceu por conta da Covid. Não estava trabalhando, ela tinha já se afastado em fevereiro para a questão do pré-natal dela. Ela teve um filho e faleceu. Foi ainda mais uma razão para a gente, né? Não fomos nós que os expusemos ela, provavelmente ela contraiu o vírus no pré-natal e indo para o hospital, mas reforçou ainda mais aquela minha questão de não ter negacionismo e levar a questão de saúde muito a sério, né? E acho que isso que a gente fez bastante, com muito respaldo do Conselho em todo esse processo, mas eu considero que até agora eu estou satisfeito com a forma como a gente lidou, né? Não consigo imaginar ter feito a mais. Muito tenso, muito pesado. Felizmente, ter o respaldo do Conselho, da Inês, de todo mundo no Conselho para tomar decisões sem ter ainda todas as informações necessárias, e já ter um alinhamento, né, muito grande com o Conselho, me ajudou bastante nesse processo. Ter um time maravilhoso também. Bacana, Fred. Excelente a nossa sessão de hoje com você, porque a gente tem aqui uma testemunha ocular, né, um protagonista, né, do teu conselho. Né? Então, acho que é uma provocação que eu gostaria de fazer, uma pergunta aditiva, né, um adendo a essa primeira provocação para você, que na verdade é incrível, né? Quer dizer, aquilo que você liderou desde esse estopim, né, da pandemia. E se você puder contar um pouco para nós como foi o outro lado, né? Quer dizer, como do ponto de vista do Conselho foi receber do Fred esse chamamento, né?
Foi muito interessante, porque a gente teve nossa última reunião de conselho no início de março. Né? 2 dias, nós fomos para Franca, foi uma reunião de reflexão, pensar em planejamento estratégico. Então, a gente estava olhando muitos depoimentos, o que cada um de nós, conselheiros, estava esperando, como a gente estava vendo as coisas, e a questão do Covid já começava, né, a antecipar que teria uma série de consequências. Mas a gente achava que era uma crise relativamente contornável, né? E havia esse evento subsequente, né, que é a reunião da equipe toda na semana seguinte, né, Fred, e que foi cancelado. A partir daí, o processo decisório, como o Fred bem mencionou, foi muito rápido, foi ágil, né? Todas as decisões foram tomadas a tempo e a hora, com grande participação do Conselho, suporte em tudo. Então, a complexidade da crise do processo decisório é que você não tinha o que priorizar para decidir primeiro. Você tinha que pensar em fechar a loja, cuidar das pessoas, cuidar da saúde, captar dinheiro para deixar o caixa reforçado, porque você não sabia quanto tempo a crise demoraria. Então, esse processo todo de interação com o Conselho foi muito rápido. Os comitês de apoio ao Conselho, Comitê Financeiro, Comitê de Pessoas, Comitê de Estratégia, eles atuaram de forma muito efetiva, foram muito presentes. Eu acho que isso foi uma boa demonstração de quando o Conselho funciona bem e seus comitês de assessoramento atuam, elas são de muita utilidade para o processo decisório do CEO e da sua equipe, como para o próprio Conselho, porque o processo se torna rápido. Né? E a gente tem que enfatizar que essa primeira fase, né, muita noite sem dormir do Fred, aí, angustiado com essa questão toda, o protagonismo da gestão da crise é do CEO e da sua equipe. Né? Principalmente, é ele que está com a mão na operação. Então, é ele que toma esse primeiro movimento, vem realmente dessa equipe. E acho que funcionou assim, de maneira impecável. Acho que todas as decisões que foram tomadas foram cabíveis, tomadas no tempo certo, né? E com todo o suporte do Conselho. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar, que eu acho que foi muito legal nesse processo todo, é que nós tínhamos uma pessoa, foi constituído um comitê de crise, depois o Fred pode elaborar um pouco mais sobre isso. Então, havia uma pessoa da parte da governança, que fazia parte da nossa estrutura de governança, que participava do comitê de crise. Então, a comunicação com os conselheiros era muito imediata. Então, foi, de fato, uma demonstração de que a metodologia ágil funciona. Então, eu acho que foi um negócio assim, foi muito bacana, deu muito conforto para a gente. Eu acho que a gente deu muito conforto para o Fred também, no sentido daquelas decisões críticas que ele precisava tomar. Excelente. Aí, Inês, eu vou fazer uma ponte, Fred, com essa deixa que a Inês me deu, para a minha segunda reflexão para você elaborar, que é justamente sobre a relação entre você, como CEO, e o Conselho, nessa questão de velocidade decisória e amplitude da cobertura de agenda, né, diante de um contexto tão complexo, né? Quer dizer, você acabou de dizer, né, quer dizer, que ninguém, na verdade, você e nenhum CEO estava preparado do ponto de vista de conhecimento de saúde para lidar com este contexto. E mesmo assim, assumiu o protagonismo como deveria, né, naturalmente, e conduziu esta agenda, né? Então, aproveitando essa ponte que a Inês construiu, o que foi, quer dizer, na sua opinião, o que te assegurou esta velocidade decisória e amplitude de cobertura de temas tão difíceis na interação com o Conselho, assumindo o protagonismo, mas ao mesmo tempo contando com a colaboração do Conselho naquilo que o Conselho tem de melhor? Em especial, se você puder desenvolver, uma das perguntas que foi colocada aqui no nosso chat, tá, Fred, você aqui é trend topic também no chat, tá? Eu estou ficando alucinado lendo esse chat aqui, mensagens privadas que chegam para mim, né? E aí, assim, tem algumas questões específicas, assim. Então, por exemplo, a sua fala daqui a pouquinho, você falou que triplicou o e-commerce. Com que gargalo você lidou? A questão do movimento de não demitir, teve resistência ou não teve no Conselho? Então, se você puder dar alguns exemplos dentro dessa pergunta que eu coloquei, seria muito legal para a gente atender algumas perguntas que estão chegando aqui no chat. Bom, eu acho assim, como eu falei, assim, a vantagem, assim, um pouco, a gente entrou numa crise já, assim, eram 4 anos de gestão, né? Momentos, né, que a gente tinha comitês bem estabelecidos, comitê de pessoas, comitê financeiro, o comitê de estratégia, transformação digital,
todos eles reportando, né, assuntos ao conselho. Então, era uma governança, uma mecânica que funcionava bem. Eu acho que o que aconteceu na crise, tanto no meu caso quanto no caso da minha interação com o conselho, no caso da minha gestão com meus diretos com o Inter, tem uma frequência maior de reuniões, tá? Existe a facilidade do digital de se reunir, né? A Inês às vezes tinha que pegar voo, eu lembro a dificuldade que ela tinha que pegar voo do Rio para São Paulo, e a Betânia de Belo Horizonte para São Paulo, né? Então isso tudo ficou muito mais fácil, né? Digitalmente. Então temos que aprovar uma debênture de 800 milhões de reais agora com o COFIC. A gente chamava lá, fazia o COFIC, né? O Comitê de Finanças, e tomava as decisões. Tínhamos facilidade maior até do que antes de agendar essas reuniões, e acho que obviamente os conselheiros se desdobraram aí para conseguir arrumar tempo, porque sabiam da importância da gente não atrasar as decisões. Quase todas as grandes decisões de pessoas eu submeti o comitê de pessoas, talvez o nosso comitê junto com o de finanças, o comitê mais pesado, vamos dizer, em termos de cuidado, né? Temos lá minha mãe, Marcelo Silva, Betânia, a própria Thelma, que é antiga diretora de RH, que participa do conselho. Então eu tenho um comitê super pesado aí para tomada de decisão, né? Mas muito humano, né? Acho que todos com muita similaridade em relação a pensar o negócio. Então não tivemos, quer dizer, o negócio de não demitir. Logo no começo a gente assumiu esse compromisso já com a nossa equipe, e a minha mãe também entrou acho que numa ação global com o Daniel Castanho, da Anima, de um monte de empresas que se comprometeu publicamente a não demitir. A gente assumiu várias posições públicas, e a minha mãe era o grande porta-voz disso. Eu não tinha tempo nenhum, eu acho que nesse primeiro mês as únicas pessoas de fora do Magalu que eu fiz reunião foram com os conselheiros, né? Que não são de fora, na verdade, mas eu não tive agenda externa. Eu não falei talvez tenha falado com 2 investidores que são top 10, mas é isso, mais nada, assim. Foi realmente muito voltado para dentro, etc. Então, é muito bom ter o conselho, inclusive a figura da presidente do conselho, para representar a companhia publicamente, né? Fiz uma entrevista nesse período todo e ela deu lives, a gente se posicionou, né? Então, é bom ter esse complemento de funções. O Marcelo Silva, que é o vice-presidente do conselho, é o presidente do IDV, ele ajudou muito a gente também a conseguir, por exemplo, uma aprovação que foi fundamental para a não demissão, que é a MP 936, eu acho, que é aquela que você consegue reduzir jornada de trabalho e aprovação. Então, assim, funcionou muito bem, né, essa governança, e quando eu precisava de tomar decisão, eu não tivemos nenhum desgaste com o conselho. Acho que não teve nenhum dissenso, não teve nenhuma... Não que eu me lembre, enfim, nos 2 primeiros meses. Agora voltam mais ao normal, tem mais discussões, mas nesses 2 primeiros meses, que acho que eram momentos mais críticos, né, das decisões, acho que foi unanimidade natural, não forçada, né, Inês? Acho que... eu acho que funcionou muito bem. Eu acho que houve uma proximidade, né, pela atuação dos comitês com todos os executivos, quer dizer, houve assim uma relação de confiança que foi criada mais forte do que havia antes, porque a gente precisava do outro, né? Então a gente fortaleceu muito esses laços, né? Eu acho que o fato tanto da Luiza Helena quanto do Marcelo terem a posição do IDV e fazerem muito esse interface externo, no sentido de promover as medidas, interagir com os agentes públicos, ocupou muito o Fred nesse sentido, né? Quer dizer, as coisas foram feitas não só em benefício do Magazine, mas para as empresas todas no país. Eu acho que isso ajudou muito, né? E realmente não houve. Eu acho que todas as propostas que foram trazidas para os comitês, aprovadas a nível de conselho, foram todas muito pensadas e muito discutidas, tanto com os conselheiros, através de seus comitês, como com os executivos que participaram do processo decisório. Eu poderia até dizer que foi uma demonstração muito boa. Eu acho que foi um aprendizado disso tudo, né? O quanto a gente precisa calibrar os processos, os níveis de controle e delegação nas organizações, né? Todo mundo tende a controlar mais do que delegar mais, né? Mas eu acho que essa pandemia foi
uma boa demonstração quanto a gente precisa delegar mais e controlar menos, né? No sentido de querer que tudo passa por aqui, tudo tem que aprovar, tudo tem que seguir o processo. Eu acho que isso foi uma boa demonstração que a gente precisa rever um pouco esses conceitos, né? Da flexibilidade, da relação de confiança, do reporting, né? Então, eu acho que isso é uma mudança, talvez no papel do conselho, que ele não pode abrir mão daquilo que está por força de lei, que é o seu papel de orientação estratégica dos negócios, né? Mas repensar um pouco como essas relações com o manager têm que ser construídas, sabe? Eu acho que é uma reflexão que bateu muito forte para mim nesse processo todo. Bacana, vamos falar de um... Só para complementar, acho que tem uma coisa que a gente fala muito de ter diversidade no conselho, de talentos, né, complementariedade de skills, diversidade, enfim, em todos os sentidos, inclusive gênero. Mas acho que tem uma coisa que você não pode ter muita diversidade, que é a cultural, né? Você precisa ter um alinhamento de princípios e valores muito fortes, porque se eu fosse pego numa pandemia, eu tenho lá metade dos meus conselhos, que são aqueles mais for profit, mais jogar para o mercado, e eu tenho que tomar decisões de preservar emprego, de fechar lojas, eu ia ter muita dificuldade. Então, acho que, mal ou bem, a gente acabou reunindo no conselho pessoas que podem ter skills diferentes, talentos diferentes, mas do ponto de vista de visão de mundo, alinhamento, acho que cultural, há uma sinergia muito grande entre eles e com a gestão. E isso ajudou muito. Talvez se eu tivesse um conselho com uma diversidade muito grande nesse aspecto, né, de valores e cultura, eu teria tido muita dificuldade. Talvez esse seja um ótimo ponto. Então, uma das respostas, talvez, para a pergunta que eu vou te colocar agora, que é a gestão de reputação nesse contexto de crise sistêmica, né, Fred? A gente viu várias empresas que souberam lidar bem com o tema, né? Quer dizer, com todas as ambiguidades e complexidades típicas de uma crise tão forte como essa, mas também vimos, infelizmente, uma série de grandes empresas que lidaram mal, né? E tiveram até crises institucionais de imagem, né? Então, é a questão de reputação corporativa, ou seja, como que você, quer dizer, por que e como, na sua opinião, o Magalu se destaca tanto nesta temática, nesta frente, mesmo num contexto tão desafiador que foi a pandemia? Eu acho que tem vários aspectos aqui. Acho que, obviamente, eu tenho aí eu venho de uma empresa, né? Eu tenho um legado, né? Muito voltado para a ética, né? O cuidado com os funcionários, com os clientes, com a sociedade. Então, isso eu recebi muito forte aí da minha tia, da minha mãe, né? Acho que isso é um aspecto cultural muito impregnado na companhia, que talvez num momento normal as pessoas não olham muito, não dão muito valor, não dão muita... Assim, eu lembro que você faz o roadshow com o investidor, ninguém pergunta sobre isso. Você fala, ninguém está interessado, querem saber como é que está o resultado do trimestre, geração de caixa, estratégia digital, né? Acho que esse aspecto ele não é valorizado. Ele foi muito mais valorizado agora na pandemia do que era antes. Então, acho que você não se transforma em algo que você não é numa crise, né? Talvez ela aflora e mostra mais aspectos que ninguém conhecia de você. Então, acho que no nosso caso, a Era já é uma empresa que faz uma gestão para todos os stakeholders, não só para os acionistas, embora a gente é um case de sucesso no mercado de ação, né? A gente sempre foi, por 20 anos, uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil. A gente é uma empresa super preocupada com o cliente e super cuidadosa com isso, e estamos agora evoluindo ainda mais na questão de olhar a sociedade como um todo. Queremos aí, temos um commitment de virar uma empresa ESG, né? Agora focada agora no sistema B, que a gente quer se certificar como sistema B, é o sistema de certificação que a gente achou que pudesse incorporar melhor nas nossas questões. Então, enfim, uma empresa tem esse compromisso, né? Violência contra a mulher, o papel da minha mãe como nessa luta e nessa causa. Eu falo, a gente tem lastro, né? E se você não tem lastro, né, eu falo assim, com rede social hoje as pessoas te desnudam, né? Você pode falar que é uma coisa, mas vai aparecer que você não é, né?
Então, eu acho que foi mais algo que já estava aqui como os elementos, e nesse momento eles foram postos à prova, né? Infelizmente a gente foi coerente com o que a gente é, né? Não quisemos ser outra coisa, como o que a gente era, e isso apareceu. E, enfim, espero que daqui para frente as pessoas valorizem os formadores de opinião, as pessoas, investidores, clientes, valorizem. Hoje eu tenho muito cliente que entra na loja física, que já está reaberta, e ele faz questão de o vendedor gravar um vídeo com ele, dizendo: olha, eu estou aqui porque vocês agiram corretamente na pandemia. Estou aqui comprando, escolhendo para vocês. Rede social, a gente tem milhares de posts de clientes que compraram e postam a compra com base nisso. Então, é muito gratificante, né? De novo, a gente não faz para isso, mas a gente faz porque a gente é assim. Mas é muito bom ter esse reconhecimento, principalmente desses clientes, que é para quem a gente trabalha, né? Você acha que isso, nesse caso, é circunstancial do momento que a gente está vivendo, ou você acha que vai ser uma nova agenda mesmo, aderente a capitalismo consciente, sistema B, SG, etc.? Eu acho que esse fenômeno, assim como a digitalização dos negócios, são dois fenômenos que já estavam acontecendo e agora vão se intensificar daqui para frente. Acho que a crise ela foi um grande catalisador para essas questões. Talvez assim um pouco menos de intensidade do que a gente viu agora, né? Então, vai voltar alguma coisa. O novo normal ele vai ser talvez vai ter um pouco mas esse dia eu estava vendo que você precisa de 66 dias para mudar de hábito, né? A gente, como você falou aí, foram mais de 3 meses, então 90 dias já. Então eu acredito que a gente já mudou de hábito, já começou com um hábito novo. Espero que esse seja um hábito para ficar, né? O de valorizar a responsabilidade social e o de também digitalizar e acelerar esse processo de digitalização dos seus negócios. Eu queria fazer assim 2 comentários em adição ao que o Fred falou, né? O que eu acho que é uma marca da empresa. A gente sabe que a gente chama de uma empresa do bem, né? A empresa tem propósito e sempre e valores, isso é muito claro, né? E eu acho que isso é função de toda a transparência com que ela atua, comunicação muito direta, a maneira como se comunica com todos os stakeholders, né? Eu acho que essa atitude é muito positiva, né? E ela é muito bem percebida, né, pelos funcionários. Você vê o feedback na rede social, o fato da preocupação constante com o cliente. Eu acho que você constrói essa reputação ao longo dos anos, né? Então, como eu conheço há muito tempo e convivo perto, eu posso dizer isso com certeza, que isso é um valor que vem de longa data da companhia, né? Então, que eu acho que mesmo, e a Covid traz desafios enormes daqui para frente que vão ter que ser tratados a nível da própria corporação, né? A gente sabe que isso vai gerar uma mudança na forma de trabalho, na baixa capacitação de alguns colaboradores, como é que a gente prepara essa gente para o futuro. Então, a gente tem muito desafio pela frente. Então, essa importância com todos os stakeholders que está na filosofia e no propósito da empresa, eu acho que é uma forma importante para construir o futuro. Excelente, Inês. Vamos falar bastante sobre esse tema, então. O chat também, várias perguntas sobre cultura organizacional. E o Magalu, ele é um case, né, Fred? Assim, como muitas das empresas familiares, né, tem uma raiz muito autêntica, né? Muito focada em valores dos indivíduos que forjaram essas organizações há décadas atrás, né? E você ainda sucedendo como familiar, certamente é um representante fidedigno, né? E um embaixador legítimo deste processo. Mas, ao mesmo tempo que o Magalu é super admirado na sua cultura, fica a curiosidade, isso passou aqui pelo chat algumas vezes, como que o Magalu conseguiu continuar com seus ritos culturais, que na sua maioria são presenciais, nas lojas e no escritório, no momento de isolamento, né? A famosa TV Luiza, né? E tantas outras coisas, tantos outros ritos. Conta para nós como é que foi manter a atração da questão de cultura num ambiente onde as pessoas não estão juntas. Olha assim, interessante a pergunta.
No primeiro momento a gente não manteve, né? Acho que foram 30 dias aí que a gente até encerrou todas, né, os rituais culturais, os ritos culturais da companhia por conta da pandemia, né, da impossibilidade, assim, ainda eu não sabia exatamente, não tinha todas as informações, então achei melhor interromper mesmo os CDs que estavam operando ainda com essa questão. Praticamente todo o nosso tempo foi tomado por comitês de crise, né? E, enfim, aí teve aquela, lembra que eu te falei que foram 3 fases? A primeira fase a gente interrompeu, a segunda fase a gente já começou a gente montou um comitê que é novo normal, né? Na segunda fase. Não dava para eu pensar isso no primeiro mês, né? No primeiro mês é acertar a vela do barco para lidar com a tempestade, né? Vento contra. E aí a gente começou a reestabelecer esses ritos, né? A gente tem uma reunião segunda-feira presencial em todos os escritórios, canta o hino da empresa, canta o hino nacional, tem um momento de reflexão, enfim, tem compartilhar. A gente voltou ele já faz acho que um mês, digitalmente, tá? E a vantagem agora é que todos os conselheiros podem participar, né? Que a gente que não poderiam, e a gente esse rito era por unidade física, então tinha o de São Paulo, escritório de São Paulo, escritório de Franca, cada um nas suas lojas e tal. E foi legal também que a gente acabou juntando todos os escritórios, né? Então, tinha o pessoal da Netshoes, as empresas que a gente comprou Netshoes, Época, cada um fazia o seu rito, a gente fez um só, né? E foi muito legal, assim. A primeira, eu lembro, foi muito emocionante a gente voltar num formato digital de uma coisa que a gente fazia presencialmente há mais de 30 anos, né? Religiosamente todas as segundas, né? E as lojas de CD a gente foi voltando com todos os protocolos de segurança, de distanciamento social, com máscaras e tudo que foram restabelecidos. TV Luiza a gente voltou também, que é mais um canal, né, de comunicação com a ponta, né? Porque a loja voltou a abrir, a gente voltou a ter a TV Luiza, né? Enfim, a gente tentou pegar, eu acho muita gente quando pensa numa agenda digital de inovação acha que o digital ele veio para destruir o passado, né? E eu sempre falo que não, ele tem que potencializar o teu legado, não destruir teu legado, né? Então, o digital é justamente muito poderoso quando ele potencializa algo que você já tem, inclusive cultural, né? Então, eu nunca tive aquela agenda de pegar um novo para destruir o antigo, né? A minha agenda sempre foi do novo para potencializar o antigo, sempre multicanalidade, não, digital junto com as lojas, né? Dar o celular para o vendedor, fazer o vendedor falar em rede social como fazia antes. Então, assim, a gente sempre usou as ferramentas digitais para potencializar o ser humano e não para substituir ele, né? Acho que boa parte do nosso sucesso está nessa questão. Então, eu sempre defendo muito isso lá. E a tradição ela é importante, né? Ela tem alguma coisa que você tem que mudar. Às vezes você tem que, né, abrir a cabeça, se reinventar. Mas eu acho que pilares culturais, tradições e rituais que reforçam esses pilares é muito perigoso você perder eles, sabe? Você fica sem sustentação. Eu me lembro quando eu assumi a companhia, o meu discurso de posse, a primeira página, né? Eu acabei nem lendo porque estava tudo na minha cabeça, mas quando eu escrevi, era o que eu não iria mudar, porque todo mundo estava já super preocupado com o Fred, digital, etc. E tal. Eu fiquei são alguns minutos, né, dizendo o que eu não iria mudar, e todos esses aspectos eram aspectos de valores, né, comportamentos, né? Então isso acho que é um ponto importante, né? E usar a ferramenta digital para, obviamente a gente vai ter que voltar presencial em algum momento, mas usar o digital para fazer alguma coisa que você fazia tradicionalmente ou presencialmente é o que a gente tem tentado fazer lá no escritório. Fred, foi muito legal essa volta. Primeiro, eu há muito tempo que eu não assistia nenhum rito presencial, quer dizer, eu tinha assistido presencial, né? E eu assisti o primeiro rito virtual. Foi assim muito emocionante ver como ele foi organizado, até porque tem um conselho de colaboradores e eles tiveram uma função ativa na organização desse primeiro rito, né? Então, os depoimentos, sabe, em todas as áreas da companhia, todos os diretores falaram, o conselho foi assim, foi muito
foi muito interessante, né? O chat funcionando entre eles, todo mundo mandando mensagem. Foi uma coisa assim muito, muito comovente de ver depois praticamente 2 meses todos afastados, né? E voltar numa relação assim muito, muito positiva, né? Com relação às expectativas, né? De futuro da companhia, né? E da própria crise que estava sendo enfrentada. Fred, uma das questões que veio aqui bastante no chat, né? A Natália Dias perguntou isso, Luísa Rios também perguntou esse ponto. Você já consegue sentir, eu até te perguntei isso no nosso warm-up alguns dias atrás, né? Você já consegue sentir algumas tendências novas? Você comentou da digitalização e dessa questão de pautas mais de valor compartilhado, como algo que já vinham acontecendo, né? Foram intensificadas na pandemia e seguirão fortes. Você viu alguma coisa nova que surgiu a partir desse contexto e que tem chance de continuar? Olha, várias, né? Bom, trabalho remoto para começar, né? Acho que isso é uma... Eu não conheço ninguém até agora que diz que o trabalho remoto está mais improdutivo, mais difícil do que estava no passado. Que as minhas pesquisas internas, todos os colegas CEOs que eu conversei nesse último mês, que agora eu comecei a pensar na volta, né? Acho que todo mundo é unânime em dizer que é incrivelmente produtivo, assim, você tem que procurar muito defeito, assim. Tem gente que eu sei que fala, eu tô com saudade de ver e tal, mas assim, a gente está conseguindo operar um negócio tão bem quanto, em algumas situações, até melhor do que no passado. É inegável isso, e eu vejo isso uma tendência muito forte, né, no mundo inteiro, né? Então, acho que a questão de como vão ficar os escritórios, como você vai conceber os escritórios e desenhar a tua dinâmica de trabalho, ela com certeza não vai voltar. Da minha pesquisa, só 5% dos meus respondentes, são milhares, querem voltar ao que era antes, né? Então, 5%. Né? Aí 25% querem ficar assim e a grande maioria, 70%, um misto. Eu acredito que vai dar uma coluna do meio aí, né? A gente é muito de coluna do meio. Você vai no... A gente não é do radicalismo dos extremos. O Magalu é bem no centro, vamos dizer assim, da jogada. Assim, o consumidor está muito mais consciente, né? Consumo consciente, né? Então, o que é bom, né? E às vezes até te põe contra a parede. Então, nós temos situações aí que às vezes o consumidor consciente te obriga a ter posições políticas e você tem que fugir disso como marca, na minha opinião. Então, a gente pode falar sobre isso depois, mais tarde. Mas, em geral, ele está consciente, está exigindo posicionamentos das empresas e eu acho que isso é muito positivo, né? Vai exigir mais ainda do CEO do que só olhar o lucro e o NPS, vamos dizer, que é o Net Promoter Score. Eu sinto que as pessoas estão valorizando mais a sua casa, né? O teu ninho, né? Então, tem muito investimento nisso, né? Então, do ponto de vista de consumo ainda, falando um pouco, sobre essa questão. Eu acho que a questão de sanitária é importante também, mal ou bem. Eu acho que hoje eu vejo clientes que estão escolhendo a nossa loja porque eles veem que os nossos protocolos de higiene, né? Acho que não estava na pauta de ninguém, né? Ter a loja super asseada, né? E acho que entrou um pouco agora. Acho que é uma questão de saúde, mal ou bem, mesmo não sendo coronavírus, qualquer outra situação, a gente está mais preocupado com essas questões que a gente estava antes, né? Em relação à operação. E definitivamente, né, eu não posso dizer que a digitalização, né? Telemedicina bombou, a gente deu telemedicina para os nossos, até por conta do caso da Solange, que é a nossa funcionária que faleceu, infelizmente. A gente sabe que ela fez no pré-natal, né, que ela pegou no pré-natal, né, tendo que ir até o hospital no momento que os hospitais estavam, né, com suas situações complicadas. A gente proporcionou telemedicina para o pessoal e foram mais de 2.000 atendimentos em pouco mais de 30 dias com satisfação de 95%. Ensino à distância, o e-commerce, né? Então, acho que uma série de
a digitalização ela não acontece só no varejo, ela aconteceu em todos os negócios, né? E acho que essa digitalização ela já estava aqui, mas ela foi muito acelerada, né? E aquelas empresas, né, que não se atentarem a isso, tiverem agendas muito concretas, a gente felizmente já tinha antes da pandemia, elas vão sofrer bastante, né? E acho que quando eu falo de digitalização é o que eu estou falando, em todos os segmentos. Assim, é difícil você pegar um segmento que ela não vai ser muito relevante, tá? Então, direto ou indiretamente, tá? Então, acho que esse é um outro aspecto super importante. E aí, nesse contexto, Fred, eu vou fazer uma ponte para a minha última pergunta para você, antes das suas considerações finais. Que paradigmas do Magalu estão sendo desafiados? Né? Quer dizer, dada essa leitura de contexto futuro, desse novo, vamos chamar de novo normal, por ausência de um termo melhor, né? Tanto por você, como pelo conselho, tanto pelo seu time. Que paradigmas do Magalu podem ser desafiados? E, por outro lado, você comentou comigo alguns dias atrás que assim você também queria aproveitar a crise, né, para fazer coisas, né, que você tem vontade de fazer, né? Nunca desperdice uma boa crise, como você comentou comigo, né? Então, que coisas que você tem vontade de fazer que, eventualmente, o momento é propício agora? Daniel, assim, tem muitos aspectos assim que eu estou querendo mexer. Eu acho que, como eu falei para você, eu sou muito cuidadoso com relação o meu primeiro ciclo, né, de digitalização do Magalu, né, acho que foi o meu primeiro ciclo de 5 anos na companhia. Eu tomei muito cuidado de, nessa digitalização, manter a minha tradição, né, manter esses elementos, né, que eu obtive de legado, né? Acho que isso era um foco muito forte meu. Então, foi uma mudança que as pessoas falam, puta, mas foi uma revolução. Não foi. Acho que ela está dando certo justamente porque ela não foi tão revolucionária assim. Ela foi cuidadosa, né? Então, foi concreta, teve os steps, 50% do negócio era digital. Só que se você pegasse o legado da loja física, ela estava crescendo ainda continua crescendo, abrindo loja. Então, ela ainda estava evoluindo, e vários desses elementos que estavam aqui estavam lá de trás. Os rituais culturais que a gente falou, tudo isso. Então, teve, como eu falo, muito cuidado de não mudar. Agora nós estamos num ciclo que o nosso próximo ciclo é digitalizamos o Magalu. Check, já foi. Fizemos esse próximo. Agora a gente quer digitalizar o varejo brasileiro, né? A gente tem uma agenda que a gente vai mudar. Eu digo que a mudança que a gente vai passar agora dentro da companhia, que de crescer, a gente saiu do analógico para o digital. Agora a gente vai fazer uma mudança muito mais significativa do que foi a do passado, né? Então, a gente vai sair de ser uma empresa, um pipeline business, uma cadeia de valor linear, para ser uma platform business, uma plataforma que conecta pequenos varejistas com clientes, né? E essa mudança do modelo de cadeia de valor linear para uma plataforma, ela é uma mudança muito significativa. E ela é muito diferente do que era o passado, tá? Então, a gente, na crise, lançou, por exemplo, uma plataforma que era o Parceiro Magalu, que é talvez a coisa mais significativa que a gente fez na crise foi ele. A gente ajudou pequenos negócios que estavam com lojas fechadas a vender online. A gente desenvolveu uma plataforma que qualquer varejista pequenininho com loja fechada pudesse, com o celular, pegar teu estoque, botar numa plataforma, emitir nota fiscal online, despachar mercadoria, antecipar recebível, tudo online, com uma facilidade muito grande para fazer isso. Então, eu tive milhares e milhares de varejistas que entraram nessa plataforma e conseguiram sobreviver à crise por conta do Magalu. Acho que esse foi o ponto mais forte, né, dessa questão. E esse novo ciclo, nós vamos ter uma governança diferente, áreas diferentes, né? O papel da loja física vai mudar muito, porque ele vai servir o ecossistema, ele não vai ser um canal de vendas só. Então, ele vai ter que adicionar, o gerente de loja vai ter que buscar novos varejistas para entrar para a plataforma. Ele vai ter que entregar produto que não foi ele que vendeu, foi o site que vendeu. Então, ele já faz isso, mas ele vai fazer isso, inclusive, para produtos de terceiros.
Então, vai ter uma ressignificação muito grande do papel da loja, mas olhando o ecossistema e essa conexão de pequenos com grandes do que simplesmente ser um canal unidirecional. O escritório, a gente entregou 3. Eu tô me mudando para um lugar novo em São Paulo. Eu vou mudar para uma área física em São Paulo que é 1/3 do que era antes, né? E com isso a gente vai economizar milhões de reais de real estate, tá? O lugar vai ser já concebido como projeto arquitetônico para uma realidade que mais da metade, por mim, 60% até 70% das pessoas vão estar remotamente, tá? Simultaneamente. Não é que elas nunca vão trabalhar fisicamente, mas elas vão estar simultaneamente remotamente, tá? E todo, sabe, os booths de reuniões digitais e tal, a gente está concebendo todo o layout para isso, tá? Então, não tem por que eu estar gastando muito dinheiro em real estate se a pessoa está usando de casa, trabalhando de casa. E, enfim, estrutura de governança, eu estou mudando muito para essa nova realidade. Então, eram mudanças que estavam assim meio que já pedindo para acontecer, já tinha uma vontade minha de mudar. É uma ruptura maior com o passado, não do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista de modelo de negócio. Isso sempre é difícil fazer e sempre gera resistência. O modelo de negócio de plataforma é muito diferente do... Por exemplo, um seller. Eu tenho hoje 26 mil empresas que vendem eu não tenho o mesmo controle de nível de serviço que eu tinha antes quando era meu produto. Então, para uma empresa que é tão preocupada com o nível de serviço, você tem que administrar isso. É claro que vai chegar lá, mas tem um processo para se chegar lá. Então, tem muita mudança. E essas mudanças vão ser altamente debatidas, né, Inês, no nosso conselho, e acho que aí a gente vai ter menos consenso do que a gente tinha no passado, mas que bom, porque vão ser discussões ricas, produtivas, para a gente acertar essa revolução que está por vir sem errar a mão. Se você puder dar uma palhinha sobre essas mudanças na estrutura de governança, dados os interesses, né, dos nossos convidados aqui no WCD, alguma coisa que já é claro para você, Fred, que muda nessa governança, conselho, diretoria, comitês, etc? Acho que o que vai mudar mais é a minha diretoria. Eu tenho lá uma estrutura... eu tenho uma retaguarda, né, uma retaguarda de back-office que atende tanto online quanto offline, mas as unidades de diretoria elas são muito voltadas para BUs. Então, tem a BU do analógico e a BU do digital, né? E acho que nessa pandemia as lojas fecharam, o time se juntou, ficou um time só, né? Eu não consigo mais separar esses times, sabe? Eu não consigo mais desacoplar esses times. Funcionou muito bem, porque às vezes você precisa ter essas funções separadas para as decisões serem tomadas rápidas. Quando você junta é mais difícil, né? Mas eu acho que agora a tendência é a gente fazer uma coisa mais tudo é digital, você não tem mais analógico na companhia. Então acho que isso vai mexer muito com as pessoas, mas eu acho que a gente teve esses 5 anos para se preparar para essa mudança, então eu tenho um nível de confiança alto. Você acha que esse novo momento, ele coloca, de alguma forma, tanto a parte de trabalho remoto, como essa parte de plataforma? Só uma pergunta até da Débora Santilli aqui. Isso coloca um desafio maior para essa coesão, essa força tão grande da cultura do Magalu, Fred? Olha, eu não sei, assim, eu sou um cara que eu penso muito olha, tem um desafio, olha, equação impossível, né? Como que eu preservo cultura não estando presencialmente lá, né? Como é que eu consigo criar esses laços, etc e tal? A gente tem que criar soluções, assim. Acho que às vezes a gente conhece como a gente fazia cultura presencialmente. A gente testou isso durante décadas e décadas, séculos e séculos, tá? A gente vai ter que aprender a fazer isso virtualmente, mas o ser humano é muito criativo. A gente fez o Rito online, a gente fez a TV Luiz online, a gente está fazendo contratação e integração online. Sábado eu estava, por exemplo, eu estava super
chateado porque os trainees, a gente contratou os trainees no ano passado e eles têm um ciclo de formação e eles se formaram agora. Geralmente eles apresentam para todo mundo, a gente está numa sala e eles se apresentam e tal, e eu mal sei qual que é a cara dos trainees, porque eu mal sabia, né? Aí no sábado a gente montou um modelo deles fazerem a apresentação de formação deles, que eles têm tipo um TCC, quando eles se formam, digitalmente. E foi demais, foi maravilhoso, funcionou super bem, estava todo mundo super atento, né? E todo mundo, cada trainee se apresentou, contou sua história. Então, a gente conseguiu, nesse caso aí, que é a formação de trainees, que é uma coisa que eu não conseguia imaginar isso digitalmente, fazer funcionar. Então, eu sou mais da linha otimista, né? Eu sou um cara, eu sou super digital, eu prego digital a vida inteira. Então, eu acredito que a gente consegue fazer o que eu chamo de high-tech, high-touch, né? Então, você ter o digital com calor humano. Se você conseguir, e tem possibilidade de fazer essas coisas juntas, ter ações digitais no qual você preconiza também a questão do calor humano, questões culturais, não deixa isso de lado ou em segundo plano, eu não acho que são coisas incompatíveis, nunca achei. Eu acho que até uma coisa pode potencializar a outra de uma maneira muito bacana. Então, eu estou da linha do otimismo que vai dar. A partir do momento que eu senti que não dá também, puxa, acho que a mentalidade da internet é tentamos, não deu certo. Por exemplo, o que eu não gostei? Eu fiz aniversário dia 25 de março, fiz por Zoom, achei... Nossa, eu não aguentei ficar. Meus amigos ficaram lá, eu desliguei e fui embora, porque eu achei tão falso, tão fake, tão... não tive nenhum prazer, né, em tomar vinho com amigo, cada um num lugar. Isso para mim não substituiu. Então tem coisa que não funciona. Então aí esse daí vamos voltar a ser o que era. Mas tem muitas coisas que funcionam melhor do que a gente imaginava. Muitas vezes a gente tem um preconceito de que não vai funcionar, mas funciona. Aniversário para mim definitivamente, eu não sei o de vocês se alguém fez, não funcionou. Não funcionou. Bacana. Bom, Inês, a gente vai para as palavras finais aqui do Fred. Antes disso, você gostaria de fazer algum comentário? Eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão da mudança do modelo de negócios, né? Eu acho que Fred fez muito bem essa transformação digital. Eu acho que essa coisa de você ter um legado todo que é analógico, mas eu acho que foi uma transformação que aconteceu, eu diria, de forma bastante rápida, e hoje praticamente a companhia está toda digitalizada. Isso permitiu que você fizesse toda essa transição aí durante a Covid com muito sucesso, né? Eu acho que inegavelmente isso aconteceu, a construção da plataforma. Acho que o desafio é a gente olhar para o modelo de negócio de forma distinta como a gente olha hoje, né? Porque não vai ser o Magazine Luiza no centro de tudo, né? E vai ser uma plataforma que está todo mundo se interconectando ali. Então, o conceito do negócio muda. Na hora que as pessoas compreenderem isso, o quanto ela é uma peça importante nesse Lego que está sendo construído, eu acho que a gente chega lá. Eu tenho muita confiança que esse modelo de negócio vai ter sucesso, muito sucesso, porque a gente não esquece o lado humano, né? Essa coisa do calor humano. Eu sou uma empresa digital com calor humano. Eu acho que esse é um mote importante, isso permeia a organização toda. Você vê isso, inclusive, na atitude dos empregados. Você vê que toda a companhia age bastante em função disso. Então, eu tenho muita confiança de que vai ter muito sucesso essa transição para esse modelo de plataforma, com os ajustes necessários na governança e com a facilidade, né, que hoje, né, a gente, quando cresce o tamanho do negócio, a gente não cresce proporcionalmente de forma física, nem no número de empregados, porque isso era um desafio enorme no crescimento das empresas. Hoje a gente não cresce mais assim, né? Então o digital veio para facilitar a vida também, né? Então eu tenho muita confiança e acredito que esse futuro vai ser brilhante também, como foi até agora. Muito bom. Fred, bom, antes de você colocar teus comentários finais, assim, eu queria aqui, mais uma vez, reforçar, né, em nome da WCD, o privilégio nosso, né, de ter nesse final de tarde a tua presença aqui conosco, neste fórum exclusivo, Spotlight. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui, dividindo o palco com a Inês. E aí um pouco das tuas reflexões finais, de repente alguma pergunta que você ainda gostaria de desenvolver um pouco mais, ou alguns comentários finais. Eu fiquei aqui com esse papel desagradável de ser timekeeper e curador de perguntas. Tentei colocar o máximo que eu consegui no tempo possível, respeitando a tua agenda também conosco. Por favor. Fez muito bem, Daniel.
nesse papel. Muito obrigado, prazer enorme, sempre um prazer estar com a Inês. Muito agradável essa conversa, espero ter colocado aí um pouco da nossa experiência, ter contribuído um pouco aí com a reflexão que vocês vão fazer agora. Eu acho que, na verdade, Daniel, eu queria finalizar, acho que eu dei as principais mensagens, eu também não quero passar a impressão de que é tudo perfeito, não, tá? Acho que a gente tem assim, acho que a gente mais acertou do que errou. Mas quando você quer ser uma empresa com calor humano, você é uma empresa humana. Quando você é uma empresa humana, você erra, né? Você tem emocionalidade, você tem, enfim, imperfeições. Eu acho que a nossa empresa tem uma imagem muito boa e saiu como uma imagem muito boa da empresa, mas a gente está suscetível a erros, a desavenças, a questionamentos, né? E isso acontece, tá? Eu não fico aqui descrevendo todos eles para vocês, eu não vou fazer anti-marketing aqui, mas acontece, a empresa ela é imperfeita, né? Isso a gente aceita bem, a gente não tem eu tenho uma psicóloga que fala, quem procura a perfeição vive no inferno. Então a gente tem que entender que a gente é humano, a gente a gente erra, nós com certeza vamos errar ainda pela frente, né? Eu acho que é muito importante nesse processo, e acho que isso fala-se muito, né, nesse questão digital, porque as empresas não têm muito medo de errar, né? A gente erra, aprende, redireciona e tem o mindset de crescimento, né? Eu gosto muito daquele livro Mindset, que fala um pouco isso. Você está sempre aberto para aprender, está sempre com a cabeça aberta, né? Eu acho que nossa diretoria com o conselho com a diretoria, acho que essa abertura mútua é importante para você crescer, né? E tá sempre aprendendo, né? E parte do processo de aprender é errar, né? E com certeza a gente errou muito, né? Acertamos mais agora na crise do que erramos, e vamos errar muito pela frente. Não quero só passar uma falsa impressão de que tudo é uma maravilha, de que a empresa não tem defeitos, não vive dilemas morais, éticos. A gente também tem que dar lucro, também tem que entregar número, a gente também tem que agradar acionista, e muitas vezes esse agradar ele não tem a conta, não é linear, né? Não é uma coisa tão simples de ser manejada. É muito mais difícil do que parece e a gente é muito mais imperfeito do que parece também. Só queria terminar com essa declaração de humildade aqui para não parecer que tudo é perfeito e tudo funciona bem, porque nós temos nossos issues também. Com certeza. Bom, só o fato de você pensar assim já é um diferencial competitivo, né? De olhar uma empresa bem-sucedida com a humildade de saber que ela não é perfeita e que ela está em constante construção, né, Fred? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Bom, pessoal, a gente se despede do Fred agora, né? Novamente aqui com o papel cruel de interromper um diálogo, né, com o nosso convidado especial. A gente continua com a Inês, né? A Inês estará comigo no fechamento desse nosso bate-papo. Fred, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, Prazer enorme estar com vocês. Obrigado pela atenção. Obrigadão, hein? Muito obrigado. Beijo, boa noite. Obrigado. Beijo, tchau. Obrigado. Muito obrigado. Bom, e para nós que continuamos nesse debate, a gente vai abrir agora salas simultâneas, né? A gente teve aqui um pico de quase 100 colegas ao vivo, né, conosco, ouvindo o Fred. Nós vamos abrir 10 salas, né? Vocês vão receber um convite agora para essas 10 salas. E aí nós temos 20 minutos de conversa. Eu vou pedir para que cada sala, por favor, escolha uma pessoa como mediadora ou facilitadora deste diálogo, capaz de organizar ao final do tempo aquele ponto principal que possa ser depois compartilhado conosco, tá? Na verdade eu disse 10 salas, mas 10 salas é impossível depois eu fazer o debrief. Nós vamos fazer, na verdade, 7 salas, né? Aí a gente tem uma possibilidade de ouvir todo mundo com qualidade, tá bom? Então, eu vou aqui criar imediatamente as salas, tá certo? Vocês vão ser magicamente transferidos para salas paralelas, né? E essas salas durarão, portanto, aqui no nosso tempo, 20 minutinhos, tá bom? E a gente se reúne na sequência. Combinado, pessoal?
Podemos ir assim? Vamos lá, então. Olha, já estão recebendo os convites, por favor. Só aceitar e vocês vão ser transportados para este novo ambiente. Vamos lá. Flávia. Oi, Daniel. Sempre cercado de mulheres, né, Daniel? É isso. É isso. Não sou bobo, né? Esse negócio. Eu fico do lado de quem está vencendo, né, Flávia? Mas, Daniel, queria só aproveitar e te elogiar a condução. Obrigado. A sua condução muito boa, Daniel, assim, muito boa mesmo. Assim, você consegue trazer assim, de uma forma muito tranquila, muito objetiva, né? É a segunda vez que eu participo, né, do Spotlight com você e te parabenizo aqui muito Obrigado. bom. Nossa. Parabéns. Vou gravar e vou mostrar para minha mãe quando eu ligar para ela. 9 horas. Obrigado, querido. Vamos lá. Bom, estamos todos de volta. Bom, esse mecanismo de breakout rooms, né, de salas concomitantes, é ótimo, né? De fato, permite que a gente consiga entrar e sair com uma rapidez incrível, né? Imagina fazer isso no Hyatt, hein? Sair de uma sala, juntar na outra sala, seria um pesadelo, né? Mas aqui, a ideia agora é a gente ouvir um pouquinho, né, as principais ideias. Acho que a conversa com o Fred, com a Inês, foi muito estimulante. Então, a ideia é a gente ouvir as ideias principais que navegaram pelas salas. Lembrando, para aqueles que não participaram ainda, essa sessão está sendo gravada. As salas concomitantes não foram, mas essa parte plenária é gravada. Por quê? Porque a gente depois faz 2 produtos para vocês. Pequenos trechos de vídeos, sempre que a qualidade da luz, né, do áudio permite, e também uma resenha, né, com um resumo daquele conteúdo que foi tratado por nós, tá bom? Vamos lá, fiquem à vontade. Quem gostaria de dividir um pouco das ideias que passaram? Posso? Vamos lá, Vera, manda. Opa. Bom, meninas aí que estiveram no grupo, por favor, fiquem à vontade para somar. Mas, basicamente, alguns comentários que a gente escutou aqui no grupo foi a consistência da Magalu nas ações ESG que eles estão sempre promovendo, não é uma coisa oportunista frente à crise. Então, essas ações consistentes sempre estão alavancando a reputação de forma muito legítima e positiva da empresa. A visão de futuro que eles têm, isso já é alguma coisa que o Magalu traz há anos. Então, o digital já estava muito na pauta do conselho, do executivo, e, obviamente, quando você já tem isso dentro da organização, facilita muito no momento desse. Outra coisa que também facilitou muito a questão do conselho estar conectado intimamente com a cultura, com os valores da organização, foi algo que o Fred pontuou bastante. E isso, obviamente, favorece muito na solução de temas críticos como que a gente vem vivendo, temas que precisam ser resolvidos de forma muito urgente. A importância que uma matriz de risco bem pensada ajuda na prevenção, na mitigação e apontamento também de novos horizontes e novas formas de resolver temas críticos. Algo também muito, muito relevante é a questão do foco legítimo que o Magalu tem nas pessoas, em promover segurança dos colaboradores, dos clientes. E isso, de novo, só traz reconhecimento, e é um reconhecimento muito salutar. É o que já vem de anos e vem tornando o Magalu cada vez mais uma empresa muito, muito querida, de uma forma muito ampla. E uma questão que não ainda segue como uma incógnita para muita gente, a gente não conseguiu ter tempo, né, suficiente aqui para abordar. O Fred deixou um gostinho assim de quero mais na gente, é a questão de entender um pouco mais como que as empresas estão pensando na nova reconfiguração física das corporações, não só com relação a home office, mas também o tamanho das lojas físicas, se isso tende a mudar, o tamanho dos CDs, as lojas virarão CDs também, mini CDs, esse tamanho vai mudar,
a mudança que as pessoas podem passar a ter, não só de trabalhar mais em casa, mas também desses locais onde elas irão trabalhar estarão mais afastados dos grandes centros para áreas mais remotas, mais baratas, e onde essas pessoas podem ter mais qualidade de vida. Então, esse ponto eu acho que as empresas estão se questionando, não só do ponto de vista de mitigação de custo, como também aumento na qualidade de vida para os colaboradores. E aí, meninas, fiquem à vontade, caso eu tenha esquecido de trazer alguma coisa. Muito bom, muito bom. E assim, em benefício da gente ouvir mais salas, eu vou até já passar para uma outra sala, se você não se importar, mas claro. Excelentes pontos, e na verdade, assim, está todo mundo curioso, né? Com o que vai acontecer com essas dinâmicas de trabalho e de consumo, né? E também das cidades, né? Quer dizer, como é que é o impacto disso em mobilidade, em smart cities, etc. Ótima reflexão. Mas vamos lá, vamos para um outro grupo de discussão? Sala 3. Adriana Cavalcante estava com a mãozinha levantada. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Estávamos na sala número 2 e a primeira coisa que nos chamou a atenção foi a forma super respeitosa que ele fala sobre o legado, né, e sobre essa cultura da Magalu e o quanto isso tem impacto, sendo uma empresa familiar, o quanto tem impacto em toda a gestão dele, inclusive, né, e nessa preocupação com os stakeholders, a ponto de, em pensar um modelo de transformação do negócio, ele, mesmo tendo essa pressão nessa questão do crescimento, na questão da margem, na questão dos custos, etc., ele tem essa preocupação com as pessoas, porque está no DNA dele, essa questão humana está no DNA dele, né? E ele fala disso com muita... É uma característica pessoal quando ele mencionou aniversário, né? Então, está realmente no DNA, mas essa preocupação com os stakeholders a ponto de, no pensamento do modelo de transformar o modelo de negócio, ele pensar no digital, mas pensar também nesse toque humano, né? E pensando, inclusive, nessa rede de pequenos fornecedores, quer dizer, o social não está só dentro da Magalu, mas também fora, quer dizer, trazer esses pequenos fornecedores para crescer junto com eles. Isso foi uma coisa que nos chamou muita atenção também, né? Uma lição que ficou, né, foi a forma como ele teve o apoio do conselho. Então, para nós que estamos em conselho, a lição que fica é que realmente diversidade é importante, porque ele mencionou, ele foi muito respeitoso com o conselho o tempo todo, mencionando o quanto essa diversidade foi importante para ele na ajuda, nessa gestão dessa crise, né? O papel desse conselho nessa crise para ele foi muito importante, e mencionou também que ele tinha muita diversidade de gênero, de skills, de um monte de coisa, mas nunca diversidade de valores. Isso também foi muito importante, ou seja, todo mundo comungava dos mesmos valores ali, e o quanto isso foi fundamental para traçar esse plano aí de essas 3 fases aí que ele mencionou para a gente, né? Foi muito importante. Ou seja, Adriana, ótimo, muito legal, muito bacana. Ótimo resumo também, muito bacana. Daniela Manoli, vamos lá, sua vez. Assim, agora, pessoal, a gente, para não ser repetitivo, seria bom a gente, né, já entendendo o que a Vera falou, o que a Adriana falou, já a gente colocar só aquilo que contribui com o diferente. Vamos lá, Daniela. Ok, Daniel. Bom, rapidamente só, nosso grupo analisou do ponto de vista da transformação digital, não só o Magalu, mas comparando com algumas empresas, né? Então, do ponto de vista da Magalu, essa questão que já foi falada, né, dos rituais e da cultura, que eles têm muito forte, que eles conseguiram manter e traduzir isso na questão digital. E para uma empresa como eles, que já tinham tudo digitalizado, eles conseguiram fazer crescer o negócio durante a crise, né? E outras empresas que não fizeram a transformação digital sofreram muito mais e vão continuar sofrendo. Esse foi o ponto de vista que a gente analisou, e aí comparamos com outras empresas que estão passando por mais dificuldade nesse momento, que não conseguiram fazer essa transformação a tempo, não estavam no mesmo momento que o Magalu. Bacana. Ele de fato chamou a atenção, né? Quer dizer, o Magalu já numa tendência de digital, já numa tendência de
cidadania e só reforçou algo que já estava inserido, né, na organização. Muito bacana. Cris, sua vez. Cris Achei, vamos lá. Bom, foi sensacional o grupo 3, é difícil a gente resumir, mas só falando o que não foi falado ainda, a gente insistiu muito, a gente teve uma visão que ele insistiu muito num tripé de cultura, valor e responsabilidade. Então, esse tripé é que permitiu uma mudança na forma de trabalho, com um conselho extremamente diverso, mas com a mesma cultura, mas com o mesmo senso de urgência também. Então, com foco também no senso de urgência. O novo legado pós-Covid, na nossa visão, além do que já foi visto, foi potencializar o pequeno varejista. Ou seja, dar a possibilidade, aquele estigma da grande empresa que destrói o pequeno, está exatamente o oposto. Quer dizer, a grande empresa viabilizando empresas e dando o selo de qualidade e o selo de confiança, de confiabilidade. Então, esse foi um ponto que a gente considerou bastante importante. Isso só foi possível pela robustez tecnológica e pelo foco na experiência do cliente, quer dizer, manter a qualidade do cliente, contrariamente a outros marketplaces, onde você perde da logística, etc, etc. Então, isso para fazer com que o pequeno varejista sobreviva. Com um grande desafio, que é o desafio do crescimento, mantendo a qualidade. Então, quer dizer, dentro dos princípios deles, trazer todo mundo para uma cultura e fazer com que o pequeno seja salvo. Eu acho que foi um dos pontos que ainda não tinha sido abordado e para a gente foi muito importante. E o oposto, ele está rezando uma cartilha oposta à maioria das empresas atualmente, que é a tecnologia high touch, ou seja, já nasce tecnológico e sobrevive, né? E todo mundo pregando um low touch, né? Isso a gente achou que era uma característica bem sui generis, bem certa entre todos. Excelente, Cris. Ótimos pontos. Elô, tua vez, vamos lá. Vamos lá, ficar por último é mais difícil, mas nosso grupo falou fortemente dessa visão estratégica, da coerência e da consistência para executar o que estava nessa visão, a cultura forte. E aqui a gente começa a unir essa cultura forte com apoio e suporte incondicional dos stakeholders, que nosso grupo destacou que essa combinação leva a esse legado de marca, a reputação que o Magazine construiu em todos os stakeholders. Então, esse movimento de coerência e conexão interna, como que isso hoje reflete no mercado, né? Não é só no consumidor, não é só no investidor. A reputação da marca está sendo construída com essa visão de interconectividade. Destacamos também, esse vai ser repetitivo, mas 12,5% do nosso grupo era diverso de gênero. Então, Fernando trouxe a ideia dessa diversidade com a coerência dos valores. Então, Fernando, você lembrou muito bem, representando a minoria, e a gente traz isso como ele valorizou, né? E depois, no final também, diferente dos grupos, a gente se fez uma pergunta forte, que dá vontade de voltar e perguntar, mas tivemos o privilégio da Inês. Como continuar esse sucesso nesse novo modelo de negócio, nessa onda dos próximos 5 anos, em que nós estamos falando de rede, de uma interconexão, portanto, muito mais horizontal do que vertical, que é uma história forte deles, né? E ficou a pergunta de sucessão. Qual que é o desafio deles de começar a falar em sucessão, onde a história foi construída com personagens muito fortes. Então, esses foram 6 pontos. Obrigada aí ao grupo. Bacana, Elô. Fran, você. Olá. Eu acho que, bom, se a última também é um desafio, falamos exatamente de vários pontos, principalmente na questão da vanguarda, né, da Magazine Luiza em antecipar esse novo normal e o porquê que eles se diferenciaram. Mas eu acho que o ponto aqui que nós levantamos e discutimos é o quanto as empresas no Brasil estão
aptas para pegar essa onda no novo normal e o quanto que esse novo normal, na realidade, o quanto que esse mercado virtual ele vai se perpetuar, considerando alguns pontos como cultura do brasileiro, do consumidor, algumas características até de segurança do Brasil e dos outros players, né? O quanto que os outros players estão já prontos para se adaptarem desse novo cenário mais digital. Bacana, Fran. Marcelo, sua vez. Vamos lá, a responsabilidade aqui de gabaritar, Daniel, terceira vez representando a sala em 3 spotlights. Obrigado pela responsabilidade. Foi muito rico o debate, nós estamos em 9 pessoas na sala, o tempo é escasso para tanta coisa boa que a gente ouviu, e dá para resumir toda a conversa em 2 grandes blocos que foram ditos aqui pelas outras salas. Tem um bloco claro, que é um bloco de liderança, de cultura, de humildade, disso passando de geração para geração, e o Fred mantendo a história e representando com muita força esse tema de liderança. E depois a gente falou de uma série de temas que se conectam com o lado digital. História do Agile, a conexão do high-tech com o high-touch, é algo que a gente citou também, foi ele enfatizando a importância do digital para potencializar a cultura existente, nunca para desafiá-la. Então, o debate foi rico, esses 2 blocos, talvez eles resumam os principais pontos que a gente abordou. A gente falou um pouco de governança também, que também tem conexão com a cultura. Quer dizer, um conselho, a Inês aqui representando 10 anos como conselheira, é só um exemplo da fortaleza histórica e cultural que é multiplicada. São os 2 grandes blocos, liderança, cultura e digitalização. Excelente, Marcelo, obrigado. Mais alguém? Ninguém levantou a mão e nem comunicou no chat. Vamos lá. Quem gostaria de representar seu grupo? Inês, vou te convocar aqui. Richard, eu levantei a mão aqui. Opa, quer dizer, mas pode ser. Você levantou a mão assim? Pois é. Aí, desculpa, então nós estamos em três grupos aqui de televisão, eu não vi, Richard. Desculpa, falha minha aqui, vamos lá. Não, mas você já tinha chamado a Inês, por favor, deixa ela falar. Não, a Inês, na verdade, é o grande finale, então, por favor. Tá bom. Não que você não possa ser, mas assim, só para a gente deixá-la por último, vamos lá. Tá ok, obrigado. Primeiro eu queria agradecer às meninas do WCD por abrir espaço para cotas dos homens aí, tá certo? Então acho que estamos bem representados aqui. Eu queria falar sobre a estratégia da Magazine Luiza, né? Como eu sempre digo lá no curso do IBGC, a principal atribuição de um conselho é dar o encaminhamento, direcionamento estratégico para as empresas, né? Você, Daniel, é um especialista no assunto. E a gente não falou disso, né? O Fred não falou disso, mas a gente começa a fazer uma análise. O que aconteceu com o grupo Magazine Luiza de 15 anos para cá, né? Se há 15 anos atrás eles eram uma empresa de varejo de eletrodomésticos, depois eles mudaram para uma empresa financeira, não sei se vocês lembram, compram as casas, né, Magazine Luiza, Casas Bahia, 18 vezes sem juros. Você lembra disso? Né? Eles passaram a ser uma financeira. Depois passaram para ser uma empresa de logística. E agora passaram a ser uma empresa, uma plataforma digital. Então, olha o que aconteceu nesses últimos anos, né? Eu acho que essa questão da estratégia precisaria ser mais discutida. Não sei se as empresas estão olhando para isso. Não adianta você falar assim, poxa, vamos fazer a transformação digital do nosso negócio, mas se isso não estiver dentro de uma estratégia. A estratégia ela vem em primeiro lugar. E em segundo lugar vem a cultura da empresa. As pessoas precisam, primeiro, você preparar o ambiente para poder fazer a transformação digital. Se você quiser fazer a transformação digital sem considerar as pessoas, você vai atropelar o processo, né? A McKinsey lançou um estudo recentemente de que cada 10 pessoas, somente 3 vão fazer a virada da chave para a transformação digital. Outras 7 vão ficar pelo caminho, né? Então, se nós temos empresas aí com 1.000, 2.000 funcionários,
Como é que nós vamos fazer, né, para substituir? Nós vamos ter que substituir todas essas pessoas, vamos primeiro preparar essa mudança cultural. Então, só era essa provocação que eu queria fazer. Obrigado. Excelente, Richard. Muito obrigado. Inês, por favor, nesses minutinhos finais que a gente tem aqui, a palavra volta para você como hoje participante especial, né, fazendo essa dupla com o Fred. Muito obrigado por ter participado do diálogo. A palavra está com você. Gente, olha, foi um prazer muito grande estar aqui hoje com o Fred, né? É sempre um desafio, né? Você ter uma pessoa com astral, com uma liderança tão grande e reconhecimento hoje que tem o Fred, né? Eu tenho o privilégio de estar convivendo, trabalhando com ele, como conheceu o Magazine há 20 anos, estou trabalhando no conselho há 10 anos. Então, eu acho que vocês, todas as salas, eu acho que conseguiram capturar as questões mais relevantes colocadas por ele, né? Mas eu acho que a grande mensagem que fica para a gente, que eu acho que foi um pouco do que ele colocou no final, é o desafio daqui para frente, né? A gente precisa continuar a ser uma empresa digital, né? Mas tem que ter o touch de pessoas, que é um valor que sempre foi muito presente dentro da organização. E eu acho que eles vão ter a competência para fazer isso. Da mesma maneira que eles deixaram de ser aquela loja que saiu do interior, né, que fala arrastado, né, aquele sotaque meio interiorano, e se tornaram uma empresa de reconhecimento hoje, eu diria, para os principais investidores, né, especialmente no Brasil, muito lá fora também, inclusive com esse perfil de tecnologia. Eu acho que eles vão conseguir fazer essa transição, né, evidentemente, com o apoio do Conselho, né, e de todos os stakeholders que estão ali junto ao Magazine, né? Então, eu acho que o Fred tem essa competência para fazer isso, tem essa percepção. Eu acho que o desafio é enorme, é muito maior do que aconteceu até agora, na minha opinião, né? Porque na hora que você transforma o modelo de gestão vertical no modelo horizontal de correlações múltiplas, né, você tem um desafio de gestão enorme, né? E a gente tem que preparar a liderança para essa gestão, né? Como é que essa liderança, não só os executivos diretamente, o próprio conselho, vão conviver num ambiente com muito mais complexidade de relações, muito mais distintas, internas e externas, porque na hora que você começa a celebrar parceria, trazer o pequeno varejista para cá, você vai ter uma complexidade muito maior. Então, acho que o desafio é enorme que a gente tem pela frente, né? Mas eu tenho certeza de que, como a gente... Certeza, né? Gostaria de dizer que eu tenho... Mas tenho convicção de que a gente vai poder realizar isso, né? Pela consistência, pela disciplina, pela transparência, né? E pelos valores que a companhia tem. Eu acho que seria isso. Eu gostei muito dos resumos de todo mundo, viu? Porque eu acho que pegaram os pontos principais aí que foram abordados pelo Fred. E sem sair do comum, que era novamente voltar a falar como é que foi a transformação digital. A gente queria trazer uma coisa que passasse um pouco da experiência, né, das dificuldades, dos erros e acertos que foram nessa jornada até agora. Exatamente. Bom, pessoal, olha só que coisa incrível. 19h55, eu estou aqui com a agenda do evento que a Maíra preparou. Nós estamos on time, ou seja, foi, Maíra, britânicos, hein, todos nós aqui. Super funcionou. A gente estendeu um pouquinho. Para aqueles que não participaram dos 2 primeiros episódios, a gente estendeu para 2 horas, né? O que se mostrou, na verdade, uma decisão acertada, porque nós mantivemos um painel de qualidade no começo, um tempo, eu sei que é curto, mas um tempo suficientemente elástico para salas paralelas, e aí um debriefing final também de qualidade, não tão corrido como na sessão passada, por exemplo, né? Então, em nome da WCD, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Vocês, foi muito legal dividir aqui essas horas com vocês. No nosso próximo encontro, nós vamos ter também uma convidada super especial, que é a Ana Paula Bogos, uma querida, também uma super executiva que estará aqui conosco. E agradecer a Inês, mais uma vez, por ter feito a ponte com o Frederico Trajano e as co-chairs da WCD por terem patrocinado mais uma vez esse nosso encontro. Pessoal, deixo esses minutinhos finais aqui para as nossas despedidas calorosas, nesse tempo de frieza, né, de isolamento. Mas até a próxima. Até mais.
Tchau, tchau. Daniel. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Ótimo, Obrigada, Daniel. Foi muito bom. Parabéns, Daniel. Parabéns. Tchau, gente. Obrigada, gente. Vamos ver Querem vocês. revê-las. Parabéns a Muito bom ver todos. Se vocês. cuidem. Parabéns, Cris, aniversariante. Parabéns a Maíra pela organização também, equipe do Daniel. Verdade. Obrigada, Inês. Não podemos esquecer de vocês. Parabéns, Maíra. Beijo, adorei te ver. Tchau. Tchau. Também. Um beijo. Tchau. Parabéns, Daniel. Obrigado, pessoal. Parabéns. Até logo.